Meus amigos, não que seja novidade pra vocês, mas Carille caiu. Inclusive, acho que meu microfone tá do lado errado, não, tá do lado certo. Depois você vira o seu, eu vou nem editar esse vídeo. Nenhuma novidade, pela coletiva que ele deu, pra mim ficou evidente que ele seria demitido. Quando ele fala que o que está nas mãos de Fábio eu respeito, e eu confesso que eu vacilei. Eu recebi uma mensagem logo depois da coletiva de duas fontes falando que ele ia cair. Mas eu confesso que eu não olhei. Porque a gente ainda estava ao vivo, eu estava muito irritado. Se eu tivesse olhado, já teria falado na transmissão que Carille seria demitido. Então peço desculpas para vocês. De qualquer forma, a demissão acabou saindo depois. Demissão de Carille, que eu não tenho a quantidade de jogos que fez no Vitória, mas sei que Carille só venceu um jogo. Carille vence o RB Bragantino, onde, admitido pelo próprio Carille, a gente só não tomou gol, sabe Deus como. Ele falou exatamente isso. Para não ser injusto, o Vitória de Carille teve um bom jogo contra o Mirassol. Mereceu, inclusive, talvez até vencer. Mereceu não, porque merecimento é bola na rede. Mas teve desempenho até para vencer o Mirassol no Maião. Salvo ali 25 minutos do segundo tempo, onde o Mirassol foi superior. O Vitória foi o melhor na maior parte do jogo. Teve alguns desempenhos ofensivos que acreditaram o Vitória a abrir 2-0, por exemplo, no Palmeiras, mesmo que reserva. Ou vencer o Juventude, tudo bem, com um a mais. De fato, ok. Teve esses desempenhos pontuais interessantes. Só que para além de Carille, para além de todo o problema do treinador, que eu vou discutir sobre isso, Paulo, eu quero falar de Fábio. Fábio está, mais uma vez, com aquela convicção dele inabalável. E essa convicção inabalável, peço desculpas, tá, se o áudio não tá tão bom. É a primeira vez que eu tô usando esse lapela aqui no notebook, é o lapela que a gente usa pro Instagram, eu não sei se o áudio tá bom, mas enfim. Eu não tenho problema com convicção, eu sempre falei isso aqui. Mas a sensação que passa, seja pelas coletivas, seja pelas decisões, seja pelo contexto, é que Fábio acredita que no final tudo vai dar certo, isso não é um problema. Mas ele se apega a isso de uma forma que as decisões acabam sendo atrasadas, que as lacunas no elenco acabam demorando de ser preenchidas, que um treinador que a gente tinha dúvidas ao ser contratado já não está mais aqui. Assim como a gente demorou de demitir Carpini, não, eu não vou ficar pedindo volta a Carpini. Carpini tinha que ser demitido. E Carille também, depois desse 8-0, deveria ser demitido, sendo que depois do jogo, salvo engano, contra o Juventude, a gente já começava, ou até um pouco antes, a gente já falava que comentar sobre demissão não seria nenhum absurdo. Claro, a gente sabe dos desfalques, todo o contexto, mas é um ano, e que eu não vou ficar sendo repetitivo aqui, em que todo mundo tá vendo que o roteiro é muito claro há muito tempo. Eu falo essa frase, o roteiro é muito claro, Paulo, há muito tempo. Porque o roteiro é muito claro. Fábio Mota se apega em situações de Série B e de Série B, que de fato aconteceram, mas que para a Série A não funcionam de nada. Não é porque na Série C você tomou 5-1 do Figueirense e depois você ganhou do Figueirense no Barradão no confronto direto, que você vai pegar o Atlético Mineiro e ganhar, que você vai pegar o Fortaleza e ganhar, que na penúltima rodada você vai pegar o Palmeiras no Allianz e vai ganhar. Fábio se apega a contextos que realmente, Série B a gente tomou 6 do CRB, depois deu 3 no Avaí, mas veja, a gente tomou 6 do CRB e deu 3 no Avaí. Sendo que, como o Paulo falou muito bem na transmissão, o Vitória era a melhor equipe do campeonato. Acabou sendo campeão mesmo com aquela porrada que a gente tomou em Maceió. É um contexto completamente diferente. É um Vitória que já vai para o seu terceiro treinador no ano. É um Vitória que não é nem de longe a melhor equipe do campeonato. Na verdade, está muito claro e evidente que está sim entre as 4 piores. E é um Vitória que caminha a passos largos para a segunda divisão. Até porque a janela fecha dia 2. E até pelo tempo, Paulo, não sei o que ele vai fazer. Eu vou espirrar. É realmente situação que a gente olha. Eu diria que hoje é a demissão de um treinador que a verdade é que nem deveria estar aqui. Você fala, pô, Paulo, mas você falou contra o Mirassol que teve evolução tática? Sim. Pô, Paulo, mas você falou que o Vitória tinha melhorado ofensivamente? Sim, mas momentos esporádicos e situações de jogo onde, de fato, ele teve o mérito nesses pequenos jogos de trazer uma evolução. Mas no fundo, todo torcedor do Vitória sabia que Fábio Carille não era um treinador que era fundamental para o que o Vitória estava falando. Inclusive, na live que a gente abriu, quando saiu o nome de Carille, a gente falou, não é o treinador que a gente estaria. Não é o treinador do momento adequado. Que ele melhore defensivamente o time, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer várias coisas. Mas não é o treinador. Todo mundo sabe o treinador que eu falei, que eu traria desde o início, que é o Ramon Dias, que inclusive está no mercado agora. Mas Fábio Carille não tinha lastro recente para poder assumir o Vitória. Eu não estou dizendo que Fábio Carille é menor para o Vitória ou que o Vitória é grande demais para Fábio Carille e vice-versa. É um treinador que ganhou Brasileirão e tudo mais, mas é um treinador que foi demitido pela terceira vez em 8 meses.
Pela terceira vez em 8 meses, ele foi demitido do Santos no início da temporada, pegou o Vasco demitido em poucos jogos, e agora, 8 jogos depois, o Vitória demite mais um treinador. Por quê? Porque nos últimos 15 jogos, o Vitória só venceu apenas um jogo, que foi contra o Red Bull Bragantino. Recorte da reta final da Sul-Americana. Pra cá, a gente só tem uma vitória conquistada. Que foi, talvez, uma das vitórias que a gente mais ficou próximo de não tê-la no ano, que foi contra o Red Bull Bragantino. Então a verdade é que, mais uma vez, o Fábio Mota erra porque ele demitiu o treinador depois de 8 jogos, porque não era o treinador do momento. Teve sim um mérito dele de um jogo, melhorou um aspecto ofensivo, coisa e tal, é verdade, teve sim poucos méritos, mas não era o treinador para o momento certo. E aí, Fábio Mota não demite Thiago Carpini no momento certo, Fábio Mota traz o treinador errado, e agora sabe lá Deus quem é que a gente vai trazer para o próximo E principalmente, Paulo, há cerca de 2 anos, eu vejo o torcedor do Vitória comentando: Léo, a minha sensação com o Fábio é que é tentativa e erro, e vem dando certo. Com essa demissão de Carille, com a vinda de Carille e com a demissão de Carille, é mais uma evidência de que sim, é tentativa e erro. E principalmente, falando rapidamente de Carille, que eu tenho que falar de Fábio, tenho que falar de seu Gustavo, que estava lá e também não botou a cara, que é um absurdo. Ele é o diretor de futebol, o time dele tomou 8, ele é o diretor de futebol e não apareceu. Mas Carille vem, e eu sei, porque eu sempre procuro saber com pessoas que estão ali ao redor do clube, pela ideia de, pô, a gente vai tentar ser um pouco mais consistente defensivamente. É que o Vitória havia tomado gol em todos os jogos da Série A, à exceção do Cruzeiro e do Corinthians, sendo que o do Cruzeiro não conta, aquilo é um polo aquático. E a gente vai tentar fazer com que o time jogue mais em transição, tentar achar uma espetada. E, cara, ele vai pro Maracanã para jogar. Cara, ele vai pro Maracanã com o Aitor, com Eric, com Ronald, com o PP, que são jogadores que vocês vão com o Wendel, que são jogadores que têm mais características de retenção de bola, de técnica, do que necessariamente jogadores que vão competir, que vão duelar, que vão ganhar, e etc, etc. E por característica, eu concordo com o Paulo, eu não acho nem que ele errou na ideia, porque ele realmente marcou com linha de 5, mas na característica das peças. Então acaba que Carille faz ao contrário do que a gente imaginava. A parte defensiva piora, a fase ofensiva melhora em alguns momentos, mas o que eu falei na transmissão eu repito. Para mim, ele deveria ser demitido, não que seja pouca coisa, pela goleada, a maior goleada da história dos pontos corridos, mas pela omissão. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta. Eu não estou dizendo, eu vou repetir porque muita gente acabou não vendo. Eu não vou dizer que se o Vitória, com 30 no primeiro tempo, resolve tentar estancar a sangria, colocar um Edu, um William, um Hiller, um Oswaldo, um Fábio que seja, para tentar ter um pouco mais de consistência defensiva e tentar essa bola espetada. Eu não estou dizendo que a gente não tomaria goleada, a gente poderia tomar goleada do mesmo jeito. O que me incomoda é a omissão. O Vitória volta para o intervalo com o mesmo time, o Flamengo faz uma mudança, e o Vitória muda depois de tomar 6. No 6º, ele resolve mudar. E quando ele fala na coletiva, Paulo, que foram comportamentos treinados que os jogadores não colocaram em prática, ele me lembrou Carpini, porque ele não considera a possibilidade de que ele errou na característica das peças que tinham que jogar dessa forma, da forma que ele queria. Então, para mim, já é inadmissível ele voltar além da goleada. E principalmente, eu vou falar da coletiva, além da de Fábio Mota, que a gente já comentou, eu vou falar da não coletiva de Gustavo Vieira. Gustavo Vieira chegou, apareceu em algumas apresentações de jogadores, disse que tinha um perfil de dialogar com a imprensa, com a torcida, que era um cara que, inclusive, chega no Santos falando isso. Tudo bem, o Santos nada a ver com a Vitória, mas chega no Santos falando isso, chega aqui falando isso, e o time do diretor de futebol, que hoje é o responsável pelo futebol, já que é Gustavo Vieira, toma 8-0, e ele fica, e eu não vi, eu fiquei indignado na transmissão, porque eu não vi, PH me falou que ele estava lá, eu não vi, PH e Guma falaram, eu acabei não vendo o Gustavo, ele fica de lado. O treinador fala, eu quero debater com você o fato de Carille ter falado demitido, porque ele falou demitido ali. E depois, Fábio Mota falar, um pronunciamento desastroso, lembrando de Série C e Série B, ninguém se importa mais com isso. E o diretor de futebol de longe olhando. Ele não vai aparecer em momento nenhum, ele não vai botar a cara em momento nenhum, ele não vai dar satisfação em momento nenhum, porque até onde eu sei, o diretor de futebol é ele. Eu cobrava, Paulo cobrava Maneca para aparecer nos momentos ruins, e agora eu cobro o Gustavo Vieira da mesma forma, ele tem que aparecer. A gente também vai, obviamente, eu achei repetitivo, assim, para quem acompanha aqui o canto é repetitivo, porque eu ainda vou pagar um editor, Paulo, a galera vai rir, mas eu tô falando assim, eu ainda vou pagar um editor, vou pagar um editor e um IA, e eu vou mandar essa IA e esse editor cortar quantas vezes a gente cobrou e apontou os erros da direção esse ano. Vai ser um vídeo de 5 horas e 2 minutos.
Todas as vezes que a gente cobrou a diretoria, que Fábio Mota falava demais, que a montagem do elenco tá equivocada, que falta peça A, B, C, D, que tá perdendo time, que tá fazendo besteira, que tá falando demais e que abre mão no campeonato. Todos esses absurdos, eu vou pagar um editor, eu vou pagar um IA pra ver quantas vezes a gente falou isso daqui. Infelizmente, Paulo, por mais que a gente tenha alcance hoje, a gente fala. Mas existe uma diferença entre a gente falar e eles ouvirem ou concordarem. A gente fala, a gente aperta, a gente debate, a gente insiste, a gente cobra, a gente vem aqui e fala. Quando a gente encontra pessoalmente, a gente fala. Na coletiva, a gente aperta. Na coletiva, Paulo pergunta pra ele, inclusive um dos maiores absurdos do ano. Paulo perguntou pra ele por que na gestão dele o primeiro semestre é sempre ruim, porque sempre contrata errado. Ele falou que você tem pouco dinheiro. Como você tem pouco dinheiro, você contrata mais. 31 contratações no ano. Você tem pouco dinheiro, você contrata mais. A base não existe. Você contrata mais porque você tem pouco dinheiro. Você tem pouco dinheiro, você erra mais. Não fez nenhum sentido aquilo ali. Além do absurdo do 2 de setembro. Mas o principal agora, além das porradas em Fábio, além das porradas em Carille, que não tá mais aqui, além das porradas em Gustavo Vieira, que segue aqui, apesar da gente não lembrar, apesar das porradas em todos os envolvidos, e também, Paulo, eu quero destacar o que você sempre lembra. A gente fala do presidente, com razão. A gente fala do diretor, com razão. Mas esse grupo, mais uma vez, acaba o jogo, vai pro ônibus e volta pro hotel como se nada tivesse acontecido. Não aparece ninguém em zona mista. Ah, a exceção de Kaiser que falou no final do jogo. De novo, não aparece ninguém em zona mista. Não aparece ninguém para dar uma satisfação. O jogo acaba, seja tomando empate do Sport no final. Chega, acho que contra o Sport teve zona mista, mas contra o Juventude, ninguém fala no zona mista. Chega aqui no Maracanã, é muito fácil jogar no Vitória. Os caras tomam 8. Os caras tomam um empate depois de abrir 2-0 no Barradão. E não vai ter zona mista, ninguém vai falar. No Bavi também quase ninguém falou, que foi mais uma vergonha, quase ninguém falou. E a gente sabe porque a gente tem repórter no canto na zona mista. É muito fácil jogar assim, irmão. Você toma uma cacetada, você não ganha, você empata, você tem uma vitória em 15 e eu não vou dar satisfação pro torcedor, não vou dar satisfação pra ninguém, não vai ter zona mista. Eu entendo que as pessoas que estão no clube precisam blindar o clube. Mas qual é o recado que isso passa nesse momento? Às vezes tentar blindar demais o clube é um tiro no pé. Às vezes você entender que, não, tem que blindar o grupo nesse momento é um pensamento válido para quem está trabalhando no clube, de fato. Mas para quem está de fora, desculpa a sinceridade, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, é uma clara demonstração para mim, eu não estou falando do clube, estou falando dos atletas, é uma demonstração de covardia. Só fala se ganhar. Contra o Juventude não teve, contra o Flamengo não teve. Pra mim isso chama covardia. Tem que botar a cara quando ganha, tem que botar a cara quando empata, tem que botar a cara quando perde, tem que botar a cara quando toma goleada. Por que bota a cara o torcedor? Mas os caras que estão ali em campo, errando em campo, eu não vou nem falar se não estão se entregando, porque eles estão se entregando, mas não estão conseguindo performar profissionalmente. Imagine você na sua empresa, você não consegue performar e não dá satisfação pra ninguém. Vai embora. Aí você tá pagando sócio apertado, você tá indo pro Barradão fazendo esforço, a gente chega 4 ou 5 horas antes do jogo começar, sai 2 horas depois do jogo terminar, não só a gente, a imprensa de modo geral. Aí porque não ganhou em casa ou porque tomou uma cacetada dessa, não fala ninguém. É muito fácil, Paulo. Aí eu também quero ser jogador. Pois é, o Vitória hoje, uma das coisas que mais me incomodou de Fábio Mota foi a comparação que ele fez com a goleada do Figueirense da Série C. Que ele errou. A ele goleada falou que foi Avaí. A goleada que o Vitória tomou na Série B pelo CRB. E na verdade a única semelhança que as 3 goleadas recentes que o Vitória teve é que todos foram no comando de Fábio Mota. É a única semelhança. Eu acho que é uma desconexão tão grande da realidade que ele não consegue nem comparar e ter um entendimento tão sutil e tão fácil de contextos e entender que na Série C a gente toma uma goleada em uma montanha que a gente já construiu na melhor fase do Vitória na competição. O Vitória era um dos principais times da Série C naquele momento. Não do início, mas quando toma a goleada do Figueirense, o Vitória era o time em mais ascensão da Série C e um dos principais times em orçamento do campeonato. E só subiu porque era o Vitória, comprovando o que você tá falando. Porque se tira a camisa do Vitória daquele ali, que bota qualquer outro, ele não subia. Subiu porque era o Vitória, porque era o favorito do campeonato em termos de camisa. O Vitória toma um 6-0 para o CRB, onde o Vitória era o melhor time da competição naquele momento, em todos os aspectos do jogo. Todos. O Vitória era o principal time da Série B, não era o principal orçamento dessa vez, era o 4º maior orçamento da Série B, mas era o melhor time da Série B. E ele colocou o 8-0 de ontem, quando tá saindo esse vídeo pra vocês, ele colocou o 8-0 de ontem no mesmo patamar, como se fosse de repente algo que fugiu do roteiro, como se fosse algo fora da curva, como se, sabe, pô, na Série C
estávamos bem e aconteceu isso. Não estamos bem, não é a mesma coisa. 8-0 aconteceu como uma extensão de um ano ruim. Não foi algo fora da curva, não foi um desvio de rota como aconteceu na Série C e na Série B, sem entrar no mérito de serem competições inimagináveis para se comparar com a Série A. Sem entrar nesse mérito. Mas a gente estava falando do Vitória que no momento que tomou as goleadas era um time bom nos campeonatos. E hoje o Vitória não é um time bom. Ali foram acidentes que aconteceram. Hoje não foi acidente. Ontem não foi acidente que aconteceu. Hoje, quando a gente está gravando. Não foi acidente que aconteceu no Maracanã. O que aconteceu no Maracanã foi uma extensão do ano do Vitória. De uma forma mais brutal possível. Mas é apenas uma extensão do que acontece desde janeiro. As vergonhas perdendo o título e procurando briga no final do Baianão dentro de casa. Sim. As vergonhas na Copa do Brasil, na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, nos números de jogos dentro de casa do Brasileiro na Série A que estava dando 2 gols de diferença, ou 2-1 e acabou tomando empate. Não tem nada a ver. Não existe esse contexto de estar próximo ao que aconteceu no Maracanã, porque no Maracanã não é um time bom, não é o melhor time do campeonato, não é um time que tá com a confiança lá em cima, não é um time que tá com um treinador bom, e não é um time que tá no auge técnico, não é. É apenas a extensão do horroroso ano do Vitória até aqui. E a título de curiosidade, Paulo, ele fala, eu tenho certeza que vamos ganhar do Atlético Mineiro. Digamos que o Vitória ganha do Atlético Mineiro. Não é suficiente. Uma das falas de Fábio que mais me irritou, eu até falei para subir a vinheta de The Office, que ele foi para a coletiva falar, nós só estamos na zona por conta do número de vitórias. Pode subir a vinheta de The Office. Ou seja, eu tô na zona porque eu não ganho mais que os outros. Pô, que novidade, né? É inacreditável. Tudo bem, o contexto é até empatado em ponto, mas tem vitória a menos. Mas é um pronunciamento de Fábio, que isso falta em Fábio. Nos melhores momentos a gente também falou sobre isso. Ele, às vezes, eu quero que ele seja protocolar. Eu quero que ele chegue, se for possível, claro, não quero mandar no que ele fala, mas, nação, peço desculpas, estamos envergonhados, vamos trabalhar para melhorar. Ponto. Não tem que tomar uma goleada. Ele tomou uma goleada e foi comparar com outras goleadas. É bom que se diga. Ele passou um ano de vexame e foi no Charla Podcast falar que vai ser um brasileiro sem susto. Depois disso, ele tomou um 2-2 dentro de casa e 8-0 fora de casa. Tá sendo sem susto. Você concorda que hoje foi sem susto? Com certeza. Hoje, com 3 minutos, tava 2-0 e eu já pensei, vai tomar 6. Se você pegar o intervalo, eu falo, cara, ele não vai mudar, ele vai esperar tomar 6 pra mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, realmente, hoje eu não tomei susto nenhum. Hoje foi o que a gente viu desde o começo. Mas, além disso tudo, Paulo, a gente precisa falar de cobrança. Neste momento, o torcedor quer organizar protesto, nesse momento o torcedor quer fazer acontecer. Eu não sou o contrário. A única coisa que eu sou contrário é violência. Não sou a favor de violência. De resto, qualquer tipo de protesto organizado, qualquer tipo de situação que seja contra quem vocês quiserem, à vontade, eu sou a favor. Eu sou contra a violência. Eu cheguei a falar aqui que grupo ruim, quando você protesta e vai tentar apertar, só piora. E eu continuo dizendo, só piora, mas eu também tenho que ser justo. É mais um jogo que esse grupo ruim de fato, que se você for apertar só piora, é verdade, mas é mais um momento que esse grupo não bota a cara pra nada. Então eu concordo quem está indignado, porque os caras estão agora no hotel, não foram apertados pela imprensa, tomaram 8, Kaiser deu uma entrevista, contra o Juventude tomou empate, ninguém fala nada, assim é muito fácil. Então, a gente pede só um pouco de respeito às pessoas que estão trabalhando, porque, independente do resultado, tem pessoas e torcedores e sócios que precisam de satisfações ganhando ou perdendo. E a sensação que passa é que se ganhar, com certeza vai ter zona mista. Se não ganhar, a gente já não sabe. Mas, olhando pra frente, cobrança tem que ter. É o famoso e agora. Rodrigo Chagas assume, interinamente, o comando do Vitória. Rodrigo, que já foi demitido na Série B em determinado momento, rodou, voltou para o Sub-20, vai assumir interinamente. Não duvido que o Rodrigo ganhe no Atlético Mineiro e Fábio Mota queira manter. Não duvido. Não vou mentir para vocês. Não é informação, não. Eu não duvido que isso aconteça. E pode ser, Paulo, no nosso ano desastroso, pode ser um ano para fechar com a chave de bosta, que é queimar um dos maiores ídolos do clube. Além disso tudo, de novo, né? A gente ainda pode ter o maior lateral direito da história da Vitória, que é o Rodrigo. Claro, já passou como técnico aqui, teve alguns momentos bons, salvou a gente da queda para a Série C, depois realmente não foi bem, mereceu demissão naquele momento. Mas além disso tudo, a gente ainda pode terminar o ano de uma forma mais melancólica ainda, tentando ajudar, fazer com que um dos maiores ídolos do clube ajude de alguma forma. A venda de Rodrigo foi um dos principais responsáveis pela construção do nosso CT, pela reforma do nosso setor, e Paulo Carneiro fala sobre isso na época. E se esse cara... O que é a tendência? Eu não estou falando mal de Rodrigo, mas pelo elenco, conjunto, mental e etc., a tendência é que o Rodrigo não consiga resolver, a gente pode ter mais um ídolo queimado. Mas eu não consigo imaginar o cenário onde o Vitória acredita que o Rodrigo Chagas vai ser o treinador. Eu vou acreditar que o clube falou que é de forma interina. Porque contra o Atlético Mineiro, o Rodrigo Chagas não tem que ir na beira do gramado. Você duvida?
Não tem que estar. Se tiver o primeiro absurdo da noite, se o Luciano estiver lá no bar. E ele pode ganhar o jogo, tá? Ele pode ganhar o jogo. Mas o Vitória tem que ter um treinador no bingo no Barradão. Tem que ter um treinador. Que seria? Um treinador, pra mim, Ramon Dias. O cara é cair, né? Pois Ramon Dias é caro, o cara é cair. Salvou 2 times do rebaixamento recente, né? Vasco e Corinthians. É janela, irmão. Uma semana. Agora está na terça, né? Já é dia 26. Então, oficialmente, uma semana. Oficialmente, 1, 2, 3, 4, 5 dias pra janela fechar. Contando os dias úteis. E aí? E não vai trazer ninguém, aparentemente. Falando de peças agora, né? Ele foi prometer um zagueiro e um ponta, não sei pra quê, né? Eu tenho mais uma coisa pra falar. Cobrança, organização. Salvem o Vitória. Só isso. O ano não tem mais como ser salvo. Não tem mais como o Vitória ter uma boa temporada. O que vocês podem fazer é evitar a tragédia maior. Porque a tragédia já está acontecendo. É evitar a cereja no bolo de problema. O bolo já tá cheio. Já tá, enfim, já não tem mais o que fazer. O rebaixamento seria o ponto principal de algo que vem dando sinais há muito tempo e vem demonstrando na nossa cara há muito tempo e é o que é muito provável de acontecer. Aí a gente fala, mas os outros times estão tentando igual a Vitória, mas os outros times têm mais número de vitórias, né? Os outros times, querem ou não, o Vasco da vida está se reforçando. O Santos, com todos os problemas físicos, está fora de jogo, etc. Mas tem o Neymar, irmão. Que nada pegou o Juventude no Morumbi, botou o jogo no bolso, ganhou. A gente pegou o Juventude no Barradão e empatou. O Neymar que pegou o próprio Maracanã, o próprio Flamengo dentro da Vila Belmiro e botou no bolso. O Vitória tomou 8-0 do Flamengo, o Santos venceu. E daqui pra frente a pergunta é o que fazer. A galera cobra muito a gente, inclusive eu agradeço, tá? A confiança de vocês. Mas se eu disser, Léo, o que é que faz agora? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se a essa altura as contratações serão suficientes, porque quem chegar, além de, mesmo que seja brasileiro, tem a questão de se adaptar, tem outros 25 jogadores com mental no lixo. Tem outros 25 jogadores que não estão sustentando jogar nem 60 minutos. A maioria, no caso. Tem outros 25 jogadores que estão nervosos, ansiosos, sem conseguir responder tecnicamente. Então, o que fazer? Eu não sei o que fazer. Mas, hoje, eu estou fora do futebol, Paulo está dentro do futebol, mas nós não estamos em clube. Tem gente lá que é paga para isso. Tem gente lá que é profissional e, até onde eu sei, em sua profissão você é pago para resolver problemas e encontrar soluções. Então, o que eu posso dizer é, eu não tenho o Scout, como eu não tenho o software do centro de análise como eles têm. Eu não tenho acesso à fisiologia como eles têm. Eu não tenho o grupo no dia a dia para entender melhor a gestão de pessoas como eles têm. Então, meus amigos, se virem. Salvem o Vitória, eu não sei o que é que vocês vão fazer. Ah, mas é difícil, não interessa. Vocês são profissionais, profissional é feito para resolver problema. Não resolveu o problema até agora. O ano é um problema, 2025 é um problema. Mas tem que resolver, porque senão só vai ser, sinceramente, hoje... Eu lembro que 2018 foi melancólico o rebaixamento, tá? Eu lembro que a gente caiu contra o Grêmio, o Guardão com 6, 7 mil pessoas. Hoje, tudo caminha para mais um rebaixamento desse melancólico. Não foi um 2014 que a gente tinha esperança, não. Não foi um 2010 que foi traumático. Melancólico. É um rebaixamento que você vai olhar e vai falar... Aconteceu. Anunciado. Aconteceu. Anunciado e que o Vitória paga para ver mais uma vez. Tem os desfalques do lado de fora, a gente já falou sobre isso, de fato os desfalques fazem falta. Mas você, Paulo, com todo mundo voltando, você tem confiança que ainda é suficiente? Nenhuma. Eu não tenho nenhuma, porque quando a gente teve Cáceres, quando a gente teve... Eu tô falando mal não, tá? Baralhas é meu titular, Cáceres é meu titular, Mateuzinho bem é meu titular, mas quando a gente teve todos esses caras, a gente também perdeu o Baiano, a gente também saiu da Copa do Brasil, a gente também não ganhou um jogo em casa na Sul-Americana. Então, os desfalques fazem falta no Maracanã, sem dúvida, mas eu não tenho nenhuma garantia que, pelo ano que eles fizeram, que faria algo diferente daqui pra frente. Vai ter a pausa aí de 12 dias depois do Galo, com a janela fechada, então a gente já vai saber o que esperar. E, sinceramente, assim como a gente veio pro Rio falando que a gente estava aqui pelo imponderável, agora, mais do que nunca, continua sendo pelo imponderável. Vitória não cair é o imponderável, é o que aconteceu ano passado, é o ponto fora da curva, é aquela situação que, graças a Deus, encaixou. Porque hoje o roteiro tá claro para mim, tá claro para Paulo, tá claro para você, tá claro para todo mundo. E, repito, sobre cobrança, à vontade. A gente faz isso aqui no canto, a gente aperta, a gente cobra, mas... à vontade, o que vocês acharem justo, à exceção, eu só não sou a favor, vamos lá, de pedir saída de presidente, não porque é Fábio Mota. Quando era Paulo Carneiro, que eu sempre fui contra, sempre votei contra, eu era contra a saída, a não ser que fosse provada a gestão temerária, alguma situação ilegal, porque para mim presidente tem que começar e terminar mandato. De resto,
o que vocês podem, tirando essa parte aí, o que vocês baterem em Fábio à vontade sobre o futebol, ele não tem argumento para se defender. A prova que ele não tem argumento, Paulo, para se defender em 2025, para encerrar o vídeo, é que ele puxou os outros anos. Porque esse ano ele não tem o que falar. E o que ele sempre fez, né? É. Mais uma coletiva e mais um vexame do Vitória, ele cita toda a reestruturação que ele fez. Mas tem até 2 de setembro. Pô. Pois é. Pior que agora só são 5 dias até 2 de setembro. Não tem uma agonia para trazer 9, não. Nem beirada, nem lateral esquerda. Não, lateral esquerdo pra quê? 60 dias depois. Besteira. É isso, meu povo. Eu não sei se o áudio ficou bom, espero que tenha ficado. Vamos descansar, são 3 horas da manhã, 3h30, meu Deus do céu, a gente tá volta pra Salvador. Agora eu vou encerrar, Paulo, tá de boa, você tá falando. Sobre a gente aqui no Rio, de verdade, agradecendo vocês. A gente só tá no Rio porque você confia no nosso trabalho, porque o Cartola Tático confia no nosso trabalho, porque a Global Corretora confia no nosso trabalho, porque você que é inscrito, que é membro, você fez com que nós estivéssemos aqui. Com relação a trabalho, eu não me arrependo, voltaria de novo. Claro que sendo torcedor é lógico que você fica 3 vezes mais puto vendo tudo acontecendo na sua frente. Mas, como eu sempre digo, trabalhar com futebol é ganhar, perder, é estar nos momentos históricos bons e estar nos momentos históricos ruins. Ontem, né? Foi um dia do momento histórico ruim. Acontece, faz parte, segue o barco. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria aqui de novo. E tenho certeza que se dependesse de mim, a gente estava em todos. Eu, por mim, particularmente, estaria em todos, independente do que aconteça. Então, muito obrigado. A gente vai estar no Barradão, né? Eu não tenho como chamar você pra transmissão nem nada do tipo. Se você ainda tem raça, vá pro Barradão. E vá pra apoiar se você ainda tiver raça. Mas eu não tenho como pedir mais nada pra você. É isso, tamo junto. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu sei lá. Valeu, é nóis.